Senhores telespectadores da TV Moon HD, canal 6 da NET, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem está na tarde junto com a gente. E hoje aqui, mais uma vez, nosso programa Maçonaria e Humanidade, debatendo os temas referentes à sociedade, à humanidade e esclarecendo todas as questões referentes à maçonaria dentro do que é essa nossa proposta de desmistificar e criar uma nova integração para a sociedade e para um mundo melhor. Hoje aqui com dois irmãos, irmão Giovanni Bender e o nosso querido venerável da loja Rocha Azul, irmão Mariotti. Nossa saudação aos nossos telespectadores e internautas. Obrigado pelo convite, meu irmão Roberto. Sabe que é uma grande honra a gente estar aqui e, como sempre, tentando levar um pouco da maçonaria para quem tem vontade de conhecer, ou para quem já é irmão também, aprofundar mais ainda os seus conhecimentos. Mas hoje a gente está brilhantado com nosso irmão Mariotti. Obrigado pela visita, pela parceria hoje. Eu é que agradeço o convite. Hoje eu vou ser o que menos vou falar. Não começa. Irmão Mariotti, só saudação aos nossos telespectadores e internautas da TV Moon HD. Saudando os nossos telespectadores, então, estamos de retorno, estávamos em período de férias aí, e mais uma vez retornando ao programa, então agora com nova força e vigor. Sempre um privilégio estar rodeado de uma mesa tão glamourosa aqui de conhecimento. Dentro do possível, acompanhado desses 2 meses aqui, eu vou tentar ajudar a esclarecer as dúvidas. Quem vai aprender muito hoje somos nós, eu particularmente, sempre com vocês. Irmão Giovanni, professor Giovanni, na última semana nós tínhamos aí feito aquele resgate histórico que vinha se debatendo a respeito da sociedade, desde a sua época das civilizações antigas, Egito, Mesopotâmia, avançamos um pouquinho o relógio do tempo, tivemos um pequeno prelúdio aí de intervalo de alguma temática, agraciados pelo titular do programa, que infelizmente hoje por questões de saúde não se faz presente, nos coube a atenção de tocar a batuta desse prestigiado horário e canal, e irmão Florencio, então hoje nos passa a bola e nós vamos retomar nosso resgate histórico com uma proposta do professor Giovanni Bender, que é emblemática para todos e tem muito a ver com as questões de Montenegro. Mas vamos nos situar basicamente, então, no ano de 1717? 1717. O que aconteceu em 1717? Para quem não é maçom, entender um pouco da história, o ano de 1717 é um ano que marcou profundamente a maçonaria, porque, segundo até alguns autores, diz que é quando a maçonaria começa de fato como ela é hoje. Mas, enfim, mas até chegar em 1717 muita coisa se desenrolou. Nós falamos nos programas anteriores, a história do maçom como construtor, os maçons operativos como construtores, a gente abordou nos programas passados. Quem não assistiu, tiver oportunidade, pode buscar no YouTube ou no Facebook da TV Moon, vai estar lá os programinhas, lá você pode acompanhar ali esse resgate histórico que a gente vem trazendo. Mas a questão dos maçons, eles ao longo da história, como eu disse, operários da construção civil. Durante o Império Romano, um batalhão de construção civil, o Colégio Fabroli, eram soldados da construção civil. Os romanos, durante o Império Romano, o povo romano era conquistador, então ele se apropriava de outros países, outras cidades, e ali eles destruíam praticamente tudo, reconstruíam com a arquitetura romana. E quem era responsável pela construção disso? Então, os maçons do Colégio Fabroli. E ao longo daí veio a Idade Média, os maçons se organizaram, daí terminou essa questão do Império Romano, já não eram mais funcionários de Roma, começaram então a se organizar em forma de guildas, que nós já tratamos aqui, que são, hoje em dia, a coisa mais parecida com guildas são os sindicatos, Então os maçons organizados como guildas, eles passaram então a circular pela Europa e eram denominados como livres e aceitos, porque eles eram uma das poucas profissões
que não era funcionário do reis, não eram propriedade da realeza nem da igreja. Então eles tinham um salvo-conduto, transitavam pela Europa e eram chamados de livres e aceitos porque eles entravam em qualquer local, qualquer país, qualquer província, eles conseguiam se estabelecer, se identificavam. Ali surgiu, naquela época, tem que se transmutar para aquela época e entender que não existia documento, não tinha RG, não tinha SIC. Então os maçons ali desenvolveram um sistema de códigos, sinais, palavras, toques, que daí se usa até hoje, foram aprimorados, mas se usa até hoje. E esse grupo, então, passando a Idade Média, entrando próximo ao ano de 1666, foi o ano mais emblemático. Antes de 1717, 1666, o grande incêndio de Londres. Esse incêndio, para quem não sabe muito da história, mas esse incêndio foi uma calamidade que assolou Londres e a cidade foi praticamente destruída, praticamente toda a cidade. E os maçons que estavam espalhados pela Europa, trabalhando aqui, fazendo catedral, construindo abadias, igrejas, pontes, enfim, esse pessoal todo se dirigiu para a Inglaterra, foram tudo para Londres e lá começaram a trabalhar. E teve serviço para esse povo lá. E eles teve uma concentração muito grande de gente lá, de maçons lá. E eu tive que anotar umas datas, porque eu não sou tão bom assim, né? Então, uma das principais catedrais que demandou muito trabalho dos maçons foi St. Paul, que foi totalmente destruída, e eles refizeram ela, entre outras catedrais, mas essa foi a mais marcante. E os maçons, então, em 1710, esse é o número que eu precisei anotar, eles concluíram St. Paul. E esses maçons ficaram ali pela Europa, né, em Londres, e constituíram lojas. E então, em 1717, 4 dessas lojas, havia mais, mas 4 mais importantes, mais significativas, elas se uniram para formar a Grande Loja de Londres. Isso é uma coisa assim marcante para a maçonaria, porque até esse momento a maçonaria era frequentada apenas por construtores, pessoas ligadas às guildas de construtores. E em 1717 teve essa fusão aí dessas 4 lojas, que eu também precisei anotar, que é a macieira, o copo e as uvas, o ganso e a grelha e a coroa. Existiam mais lojas, tinha cerca de 40 lojas em Londres, mas essas 4 eram as mais fortes, mais potentes, então elas se uniram e fundaram então a Grande Loja de Londres. Desculpe tomar esse tempo todo, mas era necessário. Maravilha de relato, essa cronologia é fundamental e importante, ainda mais para você que gosta do assunto e quer ficar interessado, procure os nossos canais, os programas anteriores, onde um deles falava sobre os templários. Por que eu remeto ao comentário dos templários? Porque os templários foram aqueles grupos de guerreiros, né, que defendiam os cristãos na sua peregrinação através de Jerusalém, que sofreram perseguições e que ao longo da sua história, depois de dizimados por toda uma caluniação que foi feita, orquestrada por Filipe o Belo e pelo Papa então na época Inocêncio. Filipe o Belo, rei de França. Né? Exatamente. Eles se espalharam pelo mundo, muitos se colocaram em Portugal, alguns pela Espanha, mas uma grande aglomeração de cidadãos que até então eram templários e que evoluíram como possíveis maçons, deu na Grã-Bretanha. E ali, depois, acho que é objeto de uma futura pauta, o rito escocês, que vem da Escócia, ou que é da França, ou que vem da Escócia, é o escocês ou é o inglês também? Acho que isso é um outro assunto que também é uma pauta interessante. Cabe uma pesquisa boa. Mas o que eu quero dizer? Que ao longo desse período, entre 1500, que foi quando tivemos o descobrimento do Brasil, a forte influência dos templários mobilizaram inclusive as grandes navegações. E hoje nós estamos falando da Grã-Bretanha, onde essas 4 lojas surgiram como expoentes desse ordenamento, basicamente, da maçonaria, que já era operativa na época, com 300 anos, quase 200 anos de uma história. Né? E que a partir dali, praticamente, os caras colocaram assim, não, vamos organizar essa festa aqui, vamos fazer leis e ditames para poder, né, seguir para frente. E casualmente, por que eu falei no início da historinha que Montenegro tem uma certa peculiaridade disso? 24 de junho, te diz alguma coisa? Dia de São João. Pois foi nesse dia, 24 de junho de 1717,
que esses 4 cidadãos que eram maçons de várias lojas, né, o ganso, a grelha, a coroa, a macieira e a taça e a uva, se reuniram para dar ordem e colocar isso num certo nível de ordenamento, e que a partir dali é como data de um possível nascimento, seria o renascimento da maçonaria. Irmão Mariotti? Eu acredito que, na verdade, nessa data é que se começa, em função dessa união dessas lojas, eu acho que começou a haver uma documentação a respeito disso. Eu acho que esse foi, talvez acontecesse outros documentos, mas não em nome de um grupo de maçons, digamos Praticamente assim. 5 anos depois, em 1723, existe a publicação de uma Carta Magna, que é dita como uma Constituição, feita por um cidadão chamado Anderson. Ah, sim, Constituição de Anderson. É verdade. É verdade. Essa questão dos registros é interessante. Para você entender o que aconteceu, nem tudo é só flores, né? Claro. A maçonaria, ela sempre esteve envolvida com questões libertárias, com questões porque o maçom ele sempre é muito preocupado com a liberdade. Então a gente tem entre uma das nossas bandeiras sempre a liberdade. O cidadão tem que ser livre, ele tem que ter a liberdade de se expressar, inclusive com relação à sua religião, seu culto e tudo mais. Então, os maçons, nesse momento, a Europa estava vivendo um momento muito tenso, muito complicado. E surgiu o iluminismo, que é uma filosofia, uma ideologia, uma maneira de enxergar o mundo, onde prevalecia o pensamento, a razão, né? A ciência em cima das crendices, em cima da especulação. Então, o pensamento, esse iluminista, ele foi ganhando vulto na Europa, e os membros que participavam desse ideal iluminista, esse movimento iluminista, eram geralmente cientistas, escritores, médicos, enfim, e artistas, e esse grupo começou a sofrer pressão da igreja, né? Porque daí o que o iluminismo dizia no momento em que tu fazia novena e em procissão pedindo que parasse, que o clima fosse mais ameno, ou que não viesse as doenças, que abrandasse as doenças, e aí vem o ideal iluminista assim, não, peraí, essas questões elas são científicas, elas não são mistérios espirituais, da espiritualidade. E essas pessoas começaram a tomar uma ruim dentro na Europa naquele momento. E a maçonaria começou a agregar. E a maçonaria tinha uma simpatia, os maçons pedreiros, eles tinham uma simpatia, porque a maçonaria já não era só maçons pedreiros, também tinha os templários, como o irmão falou antes, muito bem. Eles aperfeiçoaram, melhoraram ainda mais aquele pensamento desse maçom operativo, e eles, a maçonaria sempre foi muito, ainda mais com o ingresso dos templários, ela passou a ser muito mais cuidadosa com questões do sigilo, com questões da descrição, e os iluministas, eles viram, nesse grupo da maçonaria, eles viram uma possibilidade deles participarem e ter um local para suas reuniões com segredo garantido, com proteção garantida, com a descrição necessária para poder conversar sobre essas questões. Diga-se que esse movimento que perseguia, mas que restringia, digamos assim, né, a época lá, eu acho que é o que fez com que a maçonaria fosse literalmente se fechando mesmo, né, com o tempo. Porque quem é que está defendendo? Quem é que não? Vamos pegar o cara, então você sabe quem é. Numa época de muita influência religiosa, superstição, preconceitos, né, feitiçaria,
você tem um pensamento lógico, racional, baseado em evidências científicas, que eram o que esses iluministas muitas vezes trabalhavam, que era a racionalidade em detrimento do emocional, do supersticioso, do religioso, do divino, criaram dentro deles o medo de uma perseguição que também fosse subsídio de destruição, de perseguição, e de a maçonaria ser o amparo, entre aspas, legal, dentro da sua descrição, para esses pensamentos que não podiam aflorar de uma maneira tão liberada dentro da sociedade, extremamente conservadora, extremamente arraigada a esses aspectos filosóficos, né? As religiões, o cristianismo como um todo, era extremamente influente na sociedade, e qualquer coisa que destoasse, que parecesse heresia, que fugisse da concepção divina, da graça, da doença, virava objeto de perseguição e de fogueira, muitas vezes. O termo... Note-se que para ser maçom tem que crer num ser superior. No princípio criador, exato. Uma curiosidade a respeito dessa questão, né, das crendices, houve durante a Idade Média uma caça às bruxas, né? Então, benzedeiras, curandeiras, enfim, qualquer mulher estranha, né, solitária ou coisa assim, era vista como uma bruxa, foram perseguidas, queimadas. E aí, um dos grandes, tem autores que afirmam veementemente que com a caça a essas mulheres também aos gatos, porque geralmente essas mulheres sozinhas, ou essas mulheres, elas tinham gatos, e o felino foi tirado como um bicho maldito, e passaram a exterminar com os gatos na Europa, porque estavam relacionados à feitiçaria. E o que aconteceu? Isso é fantástico. Explodiu a infestação de ratos. O ecossistema foi alterado. Exatamente. Naquela época não tinha muito cuidado com a higiene, então explodiu a infestação de ratos, veio a peste e aí... Então assim, a gente vai vendo, quando a gente vai conhecendo a história, a gente vai entendendo algumas coisas, tudo começa a fazer sentido. Mas o Mano Mariotti antigamente disse, a questão dos registros, né? Tem autores, para você que está em casa entender assim, foi muito bom para a maçonaria essa fusão com os iluministas. Por quê? Porque a maçonaria, após as construções em Londres, reconstrução de Londres, entrou uma crise na Europa naquela época e parou as construções. A igreja não mandava mais construir templos, as catedrais, foi segurando, foi diminuindo. E os maçons estavam sem mão de obra, estavam com pouco, e tinha muito maçom em Londres, na Inglaterra, porque tinha ido para a reconstrução. E aí eles estavam, estava ruim a situação das lojas, pessoal, a frequência, irmãos com problemas financeiros, muitos. E para os iluministas foi um canteiro fértil para eles abrirem as suas discussões, as suas ideias, né? Exato. Então foi bom para todo mundo. Mas a questão dos registros, os maçons, o iluminismo também trouxe essa coisa para a maçonaria. Muitos maçons eram analfabetos, dominavam a matemática de forma, porque para o maçom operativo a matemática é sagrada, a matemática é mística para o maçom operativo. Mas muitos não escreviam, não tinham o domínio da leitura e da escrita, e os iluministas, então não tinha muitos registros. Mas eu fiz uma pesquisa essa semana e eu achei um troço muito interessante. O terceiro grão-mestre, em 1717, foi feita a fundação da Grande Loja de Londres. Em 1719 já estava no terceiro grão-mestre, Jean Théophile de Sourdis, terceiro grão-mestre. Esse cidadão queimou todos os arquivos que existiam em Londres, na Inglaterra, com registros maçônicos. Por isso tem também tão pouco material deveria ter do tempo operativo. Esse cidadão é o mesmo que, junto com o Anderson, né? Com o pastor Anderson, foram os que em La Rochelle, em 1683, né, já estavam nesse processo que até hoje é uma discussão mesmo, se o Anderson foi o cara que escreveu, se foi um cara que contribuiu, ou se foi um cara suficientemente vaidoso que, por
a numerologia é uma coisa fantástica. Comenta-se que no seu falecimento, que foi poucos anos, 11, 12 anos depois, eu não tenho isso bem certeza, só teve 14 membros visitando o velório do cidadão, ou seja, ou ele era emblematicamente muito importante ou literalmente execrado por muitos, né? Tem disso, né? Mas eu achei muito interessante. O camarada disse, não, peraí, Que motivo me levou? nós vamos queimar tudo porque nós temos que manter o maior sigilo. Eu acredito que, principalmente os registros da maçonaria operativa, eles traziam uma coisa, a mística era muito forte. Existia uma questão mística sobre a união do grupo, uma questão mística sobre o entendimento da matemática, uma questão mística sobre união e fraternidade, que é tratado de forma, inclusive a cadeia de união, que é um momento na maçonaria, que tem no culto maçônico, que ele acontece, que conforme muitos autores já vem dessa época. Então, é uma questão muito mística. E eu acredito que eles quiseram apagar um pouco dessa história. Quando tu queima registro, assim, não tem outro motivo, não é, sabe? Tu quer começar um capítulo novo, sabe? Virar uma página. E aí eu acho que quando vem um momento que tu faz uma constituição, tu faz novas regras, então tu precisa apagar o que tem para trás para que essas regras fiquem fortes. Passem a valer. Se pudesse fazer esse ordenamento da cronologia das coisas, né? A gente viu que a história da maçonaria ela é anterior a essa data, mas nessa data foi praticamente um marco onde ali as coisas foram reescritas mesmo, em função justamente desse rompimento das coisas que foram feitas e dessa nova mentalidade que também a Europa passava naquela época, que é essa questão da perseguição iluminista. A cultura precisava, e algumas coisas de arregadas passadas tiveram que ser influências. A grande pergunta que se diz é assim, a história se repete, né, professor? Né? Tivemos o helenismo, Grécia no seu apogeu, Roma dominou o mundo, na Idade Média, né, Alemanha, as guildas anglo-saxões e ali germânicas, e hoje em dia a gente tem a nossa dominação também, cultural inclusive, que nós somos avassaladoramente invadidos, né, com os hambúrguerzinhos e as caixinhas da batata vermelha, né, ou seja, a Grã-Bretanha naquele momento na cultura, ela era pujante do ponto de vista de ciência e cultura. Exatamente. E isso tudo, a gente começa a perceber como é bacana a gente pegar a história e puxar uma linha e começar a entender. Foi muito bem lembrado esse apogeu e queda dessas potências, porque a Inglaterra, ela marcou de forma tão forte a maçonaria, mas o que ficou o que fica para o maçom, o que fica para a maçonaria, para a história da maçonaria, para você entender, muitos autores vão dizer que a maçonaria começou em 1717 em Londres. E aí, ainda que muitos conceitos sejam eu ia dizer, os ritos é escocês, antigo e aceito, a maçonaria usa palavras e termos franceses, mas a maçonaria, para muitos autores hoje, eles cravam a estaca dizendo que a maçonaria começou em 1717 em Londres. Essa data como documental, é delicado, eu procurei assim, como é que eu vou falar assim, mas o objetivo, curioso demais. O objetivo, acho que dentro das devidas proporções, a influência se procedeu como benéfica, de certa forma, porque essas 4 lojas começaram a ser as diretrizes para todo mundo. É como se fosse a ONU hoje, que estabelecesse critérios de ordenamento e fiscalização veio ali, das lojas do mundo inteiro, né? Ainda são referências hoje? Até hoje, tu vê, a Constituição é até hoje. E é interessante isso. Mas eu cuido para falar, porque assim,
eu acho que a maçonaria começou muito antes. Para mim, a maçonaria de antes. Bom, eu gosto da maçonaria anterior, a 1717. Eu acho Tempo de Salomão. Do tempo de Salomão, né? Não tem. Mas acho que é importante tudo isso aí, né, irmão Mariotti? E acho que os maçons de ontem não são melhores nem piores que os maçons de hoje. Mas eu acho que essa é uma briga ferrenha de todo maçom, né? De tentar, antes de ser um bom maçom, é ser melhor si mesmo, né? Ser o melhor ser humano. Não adianta querer ser melhor para a sociedade se você não consegue ser melhor para si mesmo. Então, é uma história muito bonita, né? Que tem todo esse referencial histórico marcante. Mas eu tô rindo porque eu acho que a maçonaria, eu não gosto desse. Nós tínhamos que discutir 1717, mas eu acho que a maçonaria não começou em 1717 e me incomoda muito isso. E aí é muito mais lúdica anterior a 1717. Eu penso algo assim. E eu cuido, às vezes que me incomoda isso, sabe? Os caras saíram na noite, botavam um tapetinho, se reuniam nas velas e a coisa fluía. Numa floresta, numa caverna. Exatamente. E na verdade a ideia que se tinha, eu imagino que era de quê? Transmitir conhecimento para os novos irmãos. Então, conhecimento, como viver, isso antigamente a grande maioria era analfabeto. Como é que se transmitia? Se reúne. Se reúne, mas fulano não pode ouvir, então daí o sigilo vai surgindo sempre, né? E aquilo que às vezes a gente comenta, né, de alguns irmãos, eu particularmente não concordo plenamente, que diz assim, é tudo um grande teatro. Olha, se parar para pensar que numa condição onde o analfabetismo era predominantemente avassalador, e poucos detinham o poder da cultura da escrita e da língua, tanto é que as dificuldades das comunicações eram tremendas. Então, muito das transmissões das coisas realmente se passavam por teatralizações, né? Eram imagens, eram comparações. Eu acho que o teatro e essa história realmente era passada a história assim, teatralmente, de uma forma assim. Teatral. Não sei se existe esse termo, mas é por isso que para você quem assiste o programa já andou pesquisando maçonaria, que não é maçonaria. Já não aguenta nos ver mais. E já andou pesquisando sobre maçonaria. Quem olha é porque curte e tem curiosidade. Se você observar tudo, os emblemas, as alegorias envolvidas com a maçonaria são sempre ferramentas de pedreiro, colher de pedreiro, o nível, o prumo, né? O esquadro, compasso, né? Então, para você entender assim, todos esses objetos eles trazem consigo um ensinamento. Então, quando vocês registrar isso num livro, voltando para a época, né? Nos atualizar. Se voltando, né? Viajando para aquele momento na história, você vai entender que a pessoa olhava aquele objeto e ele entendia. Por exemplo, assim, ele olhava um compasso. O que significa o compasso? É a perfeição. Você faz um círculo perfeito com o compasso, mas também ele tem outro ensinamento. Ele diz assim, calcula tuas ações sempre no raio em que tu alcance. Sempre no raio em que alcance as tuas pernas. Então fica fácil tu transmitir um ensinamento tendo um objeto que tu já vê sentido nesse ensinamento, que ele está ali, ele acontece naquilo ali. A régua. É a régua, 24 polegadas. Porque uma régua de 24 polegadas, né? 24 horas do dia. Isso. Régua, retidão, separa teus 24 horas do dia, tempo para tua família, tempo para o teu serviço. Então fica fácil de tu entender, fica fácil para quem está adentrando no grupo e tudo, participando, como membro do grupo, ele assimilar essas informações, porque ali fica intrínseco, né? Está chegando o fim do programa. É verdade. Como tudo que é bom sempre tem o seu momento, mas eu acho que uma das coisas que realmente é um marco, eu particularmente adoro a história da maçonaria, a história da humanidade, das civilizações, e essa nossa proposta é justamente fazer esse link entre as coisas. E eu acho a maçonaria medieval muito mais atraente do que a moderna, que aí a gente tem essa diferenciação entre 1717, que é a operativa, e a especulativa. A especulativa é que realmente a que tenta
especular sobre as leis e os fundamentos. E a maçonaria de 1617, acho que se perdeu muito aquela máxima medieval que diz: quando o espírito reina, não são necessárias leis. Porque a retidão, os conceitos, a ética e a moral já eram balizadas de alguma forma ali. Né? E isso é uma coisa que aos poucos a sociedade precisa, a cada momento fazer os seus interlóquios mentais, fazer as suas reflexões e literalmente botar o prumo na mesa, né? E essa é a nossa ideia e que é o que nós temos trazido aqui para você, telespectador. Tá, nós ainda temos alguns segundos, espera aí. Temos Alguns segundos, espera aí. Então vamos seguir. O Mariotti já te apitou alguma coisa assim sobre o mestre instalado? Para quem não sabe aqui, o nosso irmão Roberto vai ser um mestre instalado daqui a pouco tempo, daqui a poucos dias aí. Grande. Conta para nós, tá? Como é que tá o coração? Não, isso O é cardiologista se preocupa com o coração? Não. O cardiologista se preocupa com tudo. Meu Deus. O organismo é muito complexo para tantas emoções. É assim. uma grande honra para você que está em casa, não é maçom, entender, é uma grande honra Isso é um ser venerável de uma processo. loja. Isso é um processo de uma evolução dentro de uma caminhada maçônica e que eventualmente aqueles que se dedicam e que têm algum potencial dentro do que os irmãos acham de ser agraciado. Acho que mais com a responsabilidade e o peso, né? Exatamente. Porque aquele martelinho lá parece que pesa diferente dos outros, né? O trono de Salomão. O trono de Salomão. Mas não, isso é uma... Mas a gente tem que legal. conduzir, assim como a gente tem que ser síndico do edifício, do prédio, Desculpa a brincadeira, Não, mas eu tive que sempre- provocar. Eu agradeço a brincadeira, mas essa vaidade não me persegue, né? Eu acho que a gente cresce tanto e bom. tem tanto a aprender e a Não, mas construir é merecido, é em merecido, qualquer é merecido. lugar que a gente esteja, né? Porque uma coisa é você ser maçom em loja, difícil é você ser maçom fora dela. Na sociedade, é Então, complicado. sociedade. Foi um prazer, então. Né? Hoje foi uma noite bastante profícua. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado, né? Até o próximo programa. Muito obrigado pela presença. Agradecemos mais uma vez a atenção de vocês. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem nos vê à tarde e esperamos na próxima segunda estarmos aqui novamente com Maçonaria e Humanidade. Que o grande arquiteto ilumine e proteja a todos vocês, as nossas famílias e ao grande e belíssimo Vale do Caí.